Salve, salve galera, sejam bem-vindos à quarta aula do curso História do Paraná para vestibulandos. Falaremos hoje sobre o povoamento do Paraná. Nunca será demais lembrar que o Paraná só vai existir como entidade política autônoma a partir de 1853, portanto, a metade do século XIX. Antes disso, tivemos experiências então de colonização, passagens, povoamento, estado que viria a ser território do Paraná, mas ainda não era. Isso você já deve saber, já deve estar cansado de me ouvir repetir isso. Temos que nos lembrar então, que lá no período da colonização, séculos XVI e XVII, haviam dois grandes polos de povoamento no Paraná, o litoral e a região do Guairá, fronteira com o Paraguai. Vocês se lembram também das várias ações que os bandeirantes fizeram para destruir os territórios das missões jesuítas próximos à região do Guairá, o que fez com que o povoamento e o desenvolvimento do Paraná ficasse um pouco estagnado, né? Tanto que não tinha nem condições de se tornar uma província autônoma. Lembre-se que Paranaguá teve um período de autonomia política graças à exploração do ouro, mas quando o ouro acabou, a economia ruiu e Paranaguá perdeu a sua autonomia política. Contudo, no começo do século XIX, o cultivo da erva mate vai se tornar uma das coisas mais importantes para a região sul, de um modo geral, e para aquilo que vai vir se tornar o território paranaense. O mate vai ser, assim como o café foi o principal produto que alavancou São Paulo, né, para o território nacional, o mate vai ser esse carro-chefe da economia para os paranaenses. A economia do paranaense do século XIX vai se desenvolver então em torno da erva mate. Não se esqueça disso. O século XIX será um século de luta pelo fim da escravidão, liderado principalmente pela Inglaterra. Esse movimento de fim da escravidão no mundo vai seguir a passos largos durante o século XIX, no Brasil a passos pouco mais lentos ou bem mais lentos, tanto que a escravidão no Brasil só vai acabar em 1888, um dos últimos países a acabar com a escravidão. Contudo, essa questão do fim da escravidão já vinha sendo posta há muito tempo por pessoas no Império Brasileiro. Então havia necessidade então de se pensar uma alternativa para a mão de obra, já que os escravos deixariam, né, já que deixaria de haver escravidão e deixariam de vir escravos da África. Uma das saídas encontradas pelo governo imperial era a imigração de colonos europeus, por um duplo motivo. Primeiro, substituir então a mão de obra escrava, era necessário braços fortes para trabalhar nas lavouras brasileiras. O Brasil era um país agrícola e precisava de muitas mãos e braços fortes na sua lavoura. Só que ao trazer esses imigrantes para trabalhar nas lavouras, o Império resolvia um segundo problema, entre aspas, que eles viam, que era promover o branqueamento da população, trazendo colonos branquelos, né, lá da Polônia, da Itália, das regiões da Europa, ajudaria então a branquear a população. E no século XIX, cheio de teorias racistas, eles acreditavam que os brancos eram biologicamente mais desenvolvidos e mais capazes, né, mais aptos a desenvolver civilizações mais sofisticadas. O território paranaense atraiu muitos desses imigrantes graças ao seu clima ameno, né, e até mesmo muito frio em algumas regiões, né, muito frio para a gente, né, não para os caras que vieram da Itália, né, dos Alpes italianos, enfim, nem da Polônia, né, que chega até nevar. Mas, para a gente aqui no Brasil, faz até é uma das regiões mais frias do país, né? Curitiba, principalmente. E essa confluência de fatores, já na segunda metade do século XIX, vai alavancar então o desenvolvimento tanto da economia quanto da população paranaense. A imigração europeia, a erva mate e a emancipação política. Esses três fatores, né, imbricados vão dar um grande salto no desenvolvimento do Paraná enquanto Estado, enquanto economia, enquanto identidade de um povo. Vale lembrar que esses colonos europeus, que eram
sua maior parte composta de poloneses e italianos, isso falando daqueles que vieram para o Paraná, a maioria eram poloneses e italianos. Vale lembrar que eles formavam colônias, né, de trabalho, eles formavam colônias, né, foram já até 1870, por exemplo, formado 35 colônias no estado paranaense. Essas colônias, elas não se fixavam na produção de um único produto, tá certo? Então não era só o mate que eles iam explorar, eles praticavam tanto a economia de subsistência quanto para pequenas trocas. Era de cultivo familiar, portanto, então diferia muito da estrutura agrária que predominava no país até então, que é as características básicas da plantation, né? Latifúndio, monocultor, com uso de mão de obra escrava. Tá? Essas três características do sistema de plantation você não pode esquecer jamais. O fato é, então, que esses colonos que vieram da Europa vieram com um novo modus operandi a ser aplicado na agricultura. Então isso era bastante diferente da tradição agrária que o país seguia, até que fosse implementado aí o ciclo do mate na economia paranaense. O que predominava foi o ouro durante o século XVI e XVII, um pequeno ciclo do ouro no Paraná, e depois o tropeirismo e a economia em torno do gado de corte e de transporte, que nós já falamos na aula anterior. Mas, no século XIX, a economia da erva mate vai dominar o Paraná e vai ser o grande motor de seu desenvolvimento. Depois virão também o café lá no norte do Paraná e outros produtos. Mas, enfim, por hora, que a gente quer falar do século XIX, então, a economia em torno da erva mate, mas também com a presença, então, importante desses colonos italianos e poloneses, principalmente, chegando no estado, e dando início, então, ao desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, um novo modus operandi, e novas formas sociais até mesmo. Porque não era tanto aquela hierarquia extremamente piramidal, mas aquela pirâmide, então, você tem um grande senhor de terras, os seus capatazes, e lá uma grande quantia de escravos, que era a estrutura clássica da produção agrária no Brasil até então. Você trabalha com produção familiar, então os arranjos sociais são outros, as pequenas propriedades, pequenas e médias, coisas desse tipo. Só para a gente ter uma ideia, por volta de 1840, Curitiba, que viria a ser a capital da província paranaense, na década seguinte, ela tinha em torno de 6.000 habitantes. Veja bem, 6.000 habitantes por volta de 1840. Hoje Curitiba chega a quase 1.700.000 habitantes, certo? Agora, note também que o estado do Paraná está entre os 5 ou 6 mais populosos do país, mas não é uma população tão grande, são 10 milhões e meio de habitantes aproximadamente, o que equivale a uma cidade, como São Paulo, por exemplo. O estado de São Paulo mais populoso passa de 40 milhões, mas enfim, os outros estados brasileiros têm populações menores. A aula de hoje é isso, fique atento então aos mapas, às questões, aos resumos, e qualquer dúvida pode acessar o nosso site e mandar para a gente suas dúvidas. A gente se vê na próxima aula.